Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 15 de novembro. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes e determinou o bloqueio das contas do Partido da Causa Operária nas redes sociais. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pede afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por 90 dias. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no norte do país em operação de combate ao contrabando. E as regras para criar animais silvestres em casa. Você vai conhecer a história de Pedro e Nina, dois papagaios que fazem parte de uma família aqui no Distrito Federal. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio das contas do Partido da Causa Operária nas redes sociais. A decisão foi tomada em sessão do plenário virtual. O bloqueio das contas do PCO no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Telegram havia sido determinado pelo ministro Alexandre de Moraes em junho deste ano por causa de postagens com conteúdo antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. As plataformas recorreram da decisão no STF, pedindo para removerem apenas postagens específicas. A maioria dos ministros da Corte votou para manter o bloqueio. Os magistrados entenderam que não foram apresentados elementos suficientes para reverter a determinação e lembraram a gravidade das publicações divulgadas, que atingem a honra e a segurança do Supremo e do TSE. A decisão aponta ainda indícios da utilização de dinheiro público pelo PCO para disseminação em massa de ataques às instituições democráticas. Ficaram vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendonça. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou as provas obtidas em busca motivada apenas por antecedente do suspeito. Veja na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado da sexta turma invalidou provas e determinou o trancamento de ação penal contra réu que foi alvo de busca pessoal e veicular apenas com base em antecedente por tráfico de drogas. Para os ministros, esse fato isolado, sem outros indícios concretos de que no momento específico o acusado transportasse entorpecentes, não é suficiente para autorizar a ação policial. O caso aconteceu em um município de São Paulo, quando policiais que realizavam um patrulhamento de rotina viram um réu empurrando um veículo, tentando fazê-lo funcionar. Sob o pretexto de que ele tinha envolvimento anterior com tráfico de drogas, decidiram fazer uma revista pessoal e encontraram no interior do veículo porções de cocaína, o que motivou a prisão em flagrante. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou habeas corpus com base na tese de que o antecedente criminal do réu bastaria para configurar a justa causa da abordagem policial. No STJ, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que o fato de estar empurrando um veículo com problemas mecânicos não poderia ser considerado indício nem mesmo remoto de que houvesse entorpecentes no interior do carro. Schietti considerou que os objetos ilícitos encontrados durante a revista não podem ser utilizados para convalidar a ilegalidade prévia, porque seria necessário que a fundada suspeita fosse aferida com base nas informações disponíveis antes da diligência. De acordo com o relator, o histórico criminal do indivíduo deve ser levado em consideração, mas precisa estar acompanhado de outros indícios objetivos que reforcem a suspeita. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que advogado devedor de pensão alimentícia não tem direito à prisão em sala de Estado Maior. Está na lei. Quem deixa de pagar pensão alimentícia pode ser condenado à prisão se não quitar o débito ou não justificar a impossibilidade. Pelo Código de Processo Civil, nesta situação, o juiz pode determinar a prisão em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.
Em um caso julgado pelo STJ, um advogado atuando em causa própria pediu habeas corpus depois que foi condenado à prisão por 2 meses pelo juízo de primeira instância. Na ordem, o juiz especificou que ele deveria ser mantido separado dos presos comuns, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o advogado alegou que a prisão civil dele por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria ocorrer em sala de Estado Maior ou, na falta desta, em regime domiciliar. O relator do habeas corpus, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que o STJ vinha tendo posições diferentes em relação ao assunto. Enquanto a maioria da 4ª turma entendia que o benefício da sala de Estado Maior deveria ser estendido à situação do advogado devedor de alimentos, a 3ª turma negava a incidência dessa prerrogativa. Diante da divergência, o julgamento do caso foi afetado para a seção de direito privado. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a prerrogativa da Sala de Estado Maior não pode incidir na prisão civil do advogado que for devedor de alimentos, mas deve ser garantido a ele um local apropriado, devidamente separado dos presos comuns, conforme previsão do Código de Processo Civil. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão na região norte do país. A ação foi na fronteira do Brasil com a Bolívia, após a interceptação de um caminhão transportando 7.500 pacotes de cigarros contrabandeados. A Operação Cortina de Fumaça cumpriu os mandados de busca e apreensão nas residências e empresas dos alvos em Brasileia, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia. 12 policiais federais participaram da ação e descobriram que os envolvidos no contrabando usavam empresas de fachada para emissão de notas fiscais falsas. Segundo os agentes, os suspeitos também realizavam operações financeiras vultosas incompatíveis com as rendas declaradas. Os investigados podem responder pelos crimes de contrabando e contra o sistema financeiro nacional. No próximo bloco, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pede afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por 90 dias. Voltamos já. Amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, comenta agora os detalhes da pauta de julgamentos. Na pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal de amanhã, há 4 processos que podem ser chamados a julgamento. O primeiro item é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, questionando uma legislação que traz uma prerrogativa aos membros do Ministério Público da União quanto aos assentos na sala de audiências. Na sala de audiências ou numa sala de sessão, de julgamentos de um tribunal, o Ministério Público da União ele tem ali a prerrogativa de se sentar no mesmo patamar que o juiz e normalmente é à direita do magistrado ou do presidente do tribunal, do presidente da turma, conforme o caso, conforme seja o órgão judiciário em que ele esteja atuando. Então é exatamente essa diferenciação de tratamento que não é dada aos integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, há um tratamento diferenciado. A OAB entende que isso fere a isonomia e que acaba dando um ar de, dentro desta cena judicial, esse posicionamento dessas pessoas que acabam ali participando da sala de audiências, acaba conferindo um ar de autoridade aos integrantes do Ministério Público da União, além de confundir a atuação entre o membro do MP, juntamente com o juiz ou com o presidente que está ali presidindo a sessão de julgamentos. Então, é exatamente contra essa prerrogativa prevista na lei que a OAB ajuizou esta ação, pedindo então que o Supremo declare isso inconstitucional por ferir a isonomia prevista no texto constitucional entre os membros do Ministério Público, os juízes e os advogados, para que todos possam ter o mesmo tratamento, em especial, especificamente, melhor dizendo, quando o Ministério Público atua como parte, ou seja, ele está ali na mesma posição que o advogado quando representa também uma parte. Esse, então, portanto, é o primeiro item que está na pauta de julgamentos, mas não é o único. Nós temos ainda uma ação direta de inconstitucionalidade
que foi apresentada e ela traz aí dispositivos do Estatuto da Juventude, que é uma lei de 2013. O Estatuto da Juventude trouxe a previsão de a possibilidade de jovens de baixa renda terem o direito de 2 assentos por veículo no transporte coletivo interestadual. Seriam 2 assentos grátis em relação a por cada veículo que opera no transporte interestadual. Então, as empresas concessionárias de serviço público que atuam com esse tipo de serviço teriam que assegurar esse número de vagas de forma gratuita. E caso não houvesse mais essas 2 vagas gratuitas, seria então necessário disponibilizar mais 2 vagas com desconto de 50%, também na hipótese de jovens que são aí, que estejam aí integrando o núcleo de pessoas que fazem parte, que compõem a baixa renda. Então, as empresas argumentam que quando a legislação traz essa obrigatoriedade, haveria aí uma interferência, inclusive, no contrato celebrado com o poder público, e aí quebraria o equilíbrio econômico e financeiro, e também interferiria na iniciativa privada, porque seria uma forma indevida de interferência do poder público no direito de propriedade. Além disso, os ministros ainda podem continuar o julgamento de um recurso que foi apresentado numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa arguição ela foi apresentada pelo governador do Piauí. E o que ele traz nessa ação é um questionamento em relação a várias decisões envolvendo um direito relativo ao adicional por tempo de serviço de servidores públicos. Então, o magistrado, ele acabou concedendo, alguns magistrados, foram várias decisões, que concederam, reconheceram o direito adquirido de servidores estaduais a um benefício que já havia sido extinto. A ministra Carmen Lúcia, que é a relatora deste caso, ela acabou indeferindo o pedido, determinou o arquivamento da ação e, em razão desse arquivamento, houve um recurso e esse recurso, portanto, está na pauta de julgamentos. Os ministros devem, então, dar continuidade à análise, tendo em vista que a ministra já proferiu seu voto, indeferindo mais uma vez o pedido do governador do Piauí, cabe agora aos demais ministros votarem. E o último item da pauta, ele trata de uma questão relacionada ao imposto de circulação de mercadorias e serviços, em relação às assinaturas básicas envolvendo o serviço de telefonia. Há um pedido de esclarecimentos feito nesse julgamento em relação ao que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, definindo pela incidência desse imposto do ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu o afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por 90 dias. O Ministério Público argumenta que Silvinei Vasques fez uso indevido do cargo durante a campanha eleitoral e teria pedido votos irregularmente para o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o MP, a vinculação constante de mensagens e falas em eventos oficiais, entrevista a meio de comunicação e rede social privada, mas aberta ao público geral, tudo facilmente acessível na internet, sempre associando a própria pessoa do requerido à imagem da instituição PRF e concomitantemente à imagem do chefe do Poder Executivo Federal e candidato à reeleição para o mesmo cargo, denotam a intenção clara de promover, ainda que por subterfúgios ou mal disfarçada sobreposição de imagens, verdadeira propaganda político-partidária e promoção pessoal de autoridade com fins eleitorais. Para os procuradores do Ministério Público, ficou claro que Silvinei teve a intenção de promover propaganda de autoridades com motivação eleitoral e, por isso, pediram o afastamento dele do cargo pelo prazo de 90 dias. O MP ressalta ainda que o comportamento de Silvinei, ao determinar que ônibus com eleitores fossem parados no dia do segundo turno, contribuiu para o clima de tensão. Não é possível dissociar da narrativa desta inicial a possibilidade de que as condutas do requerido, especialmente na véspera do pleito eleitoral,
tenham contribuído sobremodo para o clima de instabilidade e confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores no dia do segundo turno das eleições e após a divulgação oficial do resultado pelo TSE. Afinal, a figura fardada do diretor-geral é simbólica com relação à própria Polícia Rodoviária Federal. Tanto assim o é que são investigadas supostas operações policiais durante o pleito, número bem acima do usual, e inação durante os bloqueios, de dimensão nacional, das estradas após a divulgação do resultado. Um inquérito aberto pela Polícia Federal investiga as ações dos agentes no dia do segundo turno da eleição, que pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. A conduta de Silvinei diante dos bloqueios ilegais de rodovias também está sendo investigada. O MP acredita que há indício de omissão da PRF por motivos políticos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que lei de direitos autorais não se aplica à criação de formato gráfico para buscas na internet. A decisão foi tomada depois que a Google Brasil recorreu ao STJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a empresa a pagar danos morais e materiais por suposto plágio do site de buscas e propaganda denominado Roda Viva. O modelo em discussão apresenta os resultados da busca em um disco central que gera outros resultados em círculos à sua volta. A Google Brasil, criadora do Roda Mágica, afirmou que o projeto da outra empresa não poderia receber a proteção prevista na Lei de Direitos Autorais por não apresentar inovação que mereça o reconhecimento como criação intelectual, já que um buscador em formato de círculo não é algo inédito, além de não ter sido registrado nos órgãos competentes. O TJ do Rio Grande do Sul entendeu que o caráter inovador não está na forma circular, mas no modo de apresentação dos resultados da busca na internet com um aspecto gráfico novo e original. No STJ, o relator ministro Raul Araújo destacou que a obra dos autos não atende o conceito de obra autoral, seja porque descreve o funcionamento de um site em tese, compreendendo mera ideia, não protegida pelo direito de autor, seja porque seu valor vincula-se à forma gráfica, o que implica a necessidade de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para alcançar a tutela jurídica dos desenhos industriais, o que não foi verificado no caso em análise. Caso Flor de Lis. A filha e a neta da ex-parlamentar deixaram o complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro, após serem absolvidas pela morte do pastor Anderson do Carmo. O julgamento durou 7 dias e terminou no último fim de semana. Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do pastor. Anderson do Carmo foi morto em junho de 2019. Simone dos Santos, filha biológica da ex-deputada, também foi condenada pela Justiça. A seguir, vamos falar sobre regras para criar animais silvestres em casa. E você vai conhecer a história de Pedro e Nina, os papagaios que fazem parte da família de um advogado. Até já. O Instituto Sou da Paz fez um estudo sobre o emprego de arma de fogo em violência contra a mulher. O estudo aponta que 1 a cada 3 mulheres agredidas com arma de fogo já havia sofrido violência antes. Essa é a segunda edição da pesquisa sobre o papel da arma de fogo na violência contra a mulher, realizada pelo Instituto Sou da Paz. O documento apresenta o resultado sobre a vitimização de mulheres por arma de fogo no Brasil entre os anos de 2012 e 2020. O objetivo do estudo é monitorar a evolução das taxas de violência armada contra as mulheres, assim como identificar o perfil das vítimas e as principais características, como os tipos de violência e onde ocorrem esses crimes, além dos possíveis agressores. Em 2020, metade das mulheres assassinadas no Brasil foi vítima de arma de fogo. Em média por ano, no Brasil, 2.200 mulheres foram mortas com armas de fogo entre 2012 e 2020. A região Nordeste foi a única que houve aumento médio de homicídios de mulheres em relação ao ano de 2019. A taxa de homicídios por 100 mil mulheres residentes no Nordeste passou de 2,7 em 2019 para 3,2 em 2020. As mulheres entre 20 e 29 anos são as principais vítimas de homicídios por arma de fogo.
E mais de 70% das mulheres assassinadas por armas de fogo no Brasil são negras. Isso mostra que a desigualdade racial está muito presente na violência contra mulheres. A residência se destaca como local onde as mulheres sofrem mais violência. Isso porque, segundo o documento, o crime ocorrido em casa teve um aumento em 2020 em relação aos anos anteriores. Em 2020, foram 45 homicídios femininos a mais em relação a 2019. O relatório também cita as intervenções policiais em áreas periféricas que vitimizam mulheres negras e crianças e explica como essas pessoas estão vulneráveis por causa da violência armada do Estado nas ruas. Segundo a pesquisa, a atuação truculenta da polícia nessas áreas decorre da ausência de uma política de segurança pública. Ao final do relatório, o Instituto Sou da Paz explica que uma das iniciativas para o enfrentamento da violência contra a mulher exige uma política responsável de controle de armas. O relatório completo pode ser acessado no site do Instituto Sou da Paz. Já o Conselho Nacional de Justiça mobiliza entidades e órgãos públicos numa campanha pela vida das mulheres. Durante 21 dias vão ser promovidos debates para disseminar informações sobre equidade de gênero e o enfrentamento à violência. Repórter Aline Barcelos tem mais informações. Boa noite, Aline. Boa noite, William. Boa noite a todos. Reconhecer os riscos e a vulnerabilidade, conscientizar homens e mulheres de diversas idades, compartilhando reflexões e informações, são objetivos das ações do CNJ em direção ao enfrentamento de milhares de crimes. O ano de 2021 terminou com 6.200 processos de feminicídio e 1.300.000 processos de violência doméstica. Tráfico internacional, exploração sexual, feminicídio, violência psicológica, moral, patrimonial, física, assédio moral e sexual no trabalho são exemplos de crimes a que as mulheres estão expostas. A campanha vai ser lançada nesta quinta-feira na abertura do seminário Mulheres na Justiça, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. William. Obrigado pelas informações, Aline. No Brasil, existem regras para criar animais silvestres em casa. A fiscalização é feita pelo IBAMA. Hoje você vai conhecer a legislação sobre o assunto e a história de Pedro e Nina, dois papagaios que fazem parte da família de um advogado que mora aqui em Brasília, no Distrito Federal. Os papagaios, Pedro e Nina, são criados como filhos pelo Fernando. O advogado conta que achou o Pedro, há 17 anos, ainda filhotinho, machucado, em uma estrada na divisa de Goiás e o Distrito Federal. A Nina foi encontrada por vizinhos, também ferida, e desde então faz parte da família há 12 anos. Como o papagaio é animal silvestre, Fernando briga na justiça para manter os bichos de forma legal. Estudei casos similares, né? Não havia nenhum caso similar, sempre era de... Primeiro o IBAMA prendia, ou a polícia, ou o IBRAM, e depois a pessoa procurava na justiça para reaver a ave, né? Aí eu não queria passar por essa situação. E o tutor não é cuidadoso somente com os documentos. Os papagaios têm uma gaiola que mais parece um quarto, com divisórias de vidro e brinquedos. A alimentação é baseada em frutas e ração prescrita por veterinário, além de sempre saírem para passear. Fernando fez questão de estar com a dupla de papagaios até na hora de votar. Só que em um desses passeios, em uma passeata contra maus tratos de animais, no mês de setembro, o IBAMA apreendeu as aves e multou o tutor. Nessa ocasião, o dono dos papagaios já havia conseguido a tutela das aves. Mas, de acordo com ele, os agentes do IBAMA disseram que o documento não dava direito de passear com os papagaios. Pedro e Nina foram levados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA. O caso foi parar na Justiça, que intimou o IBAMA a devolver as aves ao tutor no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$1.000 por dia de atraso. O IBAMA atrasou a entrega por 3 dias. Então foi expedido um mandado de busca e apreensão dos animais. Mas essa história ainda não acabou. Fernando recorreu mais uma vez à justiça porque, além dele ter sido multado pelo IBAMA, a veterinária que cuida do Pedro e da Nina há 9 anos também foi multada em mais de R$220 mil por ter emitido em 2019 um laudo dizendo que as aves eram bem cuidadas e estavam domesticadas e, por isso, poderiam sofrer danos caso fossem reintroduzidas na natureza. Eu espero que inicialmente cancele as multas que eu recebi, né? Eu recebi 2 multas
igualmente cancelem as multas da veterinária, né? E que sejam tomadas medidas cabíveis quanto aos agentes do IBAMA e do IBRAM, que eles sejam processados e, se for o caso, condenados pelos crimes de, ao meu juízo, de abuso de autoridade e abuso de poder. E no penúltimo mês do ano, o Superior Tribunal de Justiça fica com a fachada principal da sede, em Brasília, iluminada na cor da campanha mundial do Novembro Azul. O objetivo é alertar os homens sobre o câncer de próstata, o tipo mais comum entre eles e o segundo que mais mata. Dados do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, o câncer de próstata foi a causa de cerca de 44 mortes por dia em 2021. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você.